Você já tentou pensar que uma terceira pessoa seria ideal para resolver o problema? Realmente é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e é um pequeno tópico aí do livro Conversas Difíceis. Eu anotei aqui alguns pontos relacionados a esse tema e é o que a gente vai falar. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e nesse vídeo realmente vamos falar sobre a importância da terceira pessoa para uma resolução de um conflito, certo? Vamos imaginar no processo judicial. Ora, de processo judicial realmente eu entendo ali e veja que há uma questão muito importante. Quando duas partes estão brigando, quem decide, aliás, é um juiz. Exatamente, é uma terceira pessoa. Mas tudo bem, no processo judicial a gente está falando ali de um juiz, de alguém que conhece sobre as leis e sabe que normalmente uma parte vai estar certa e outra parte vai estar errada com base nas provas que cada um consegue apresentar no processo, certo? Bom, numa discussão, numa conversa difícil, né, que é o tema do livro aqui, a gente tem também uma noção disso, né, um pouco disso, ou seja, uma parte, para cada uma das partes elas estão certas, mas de repente uma está um pouco mais certa e uma está um pouco mais errada. Então isso pode acontecer, mas o livro traz que a importância da terceira pessoa é muito elevada quando você procura realmente resolver o problema. Então vamos lá, você tem um problema, precisa resolver um problema, uma discussão, uma divergência de ideias e você precisa resolver. Então quando você traz uma terceira pessoa, você tem aí alguns elementos que você não tem, que as partes, melhor dizendo, não tem quando estão discutindo ali, que é uma visão mais clara sobre a situação. Então, o primeiro grande elemento aí é a visão clara da situação. A terceira pessoa, a pessoa de fora, ainda que ela não conheça alguns detalhes da situação, mas ela pode vir a conhecer conforme for sendo narrado ali, mas ela tem uma visão muito mais clara porque ela não está apegada a coisas ali que poderiam acabar obscurecendo aí o pensamento dela em relação à situação. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, uma visão clara. Segundo ponto muito importante é o juízo de valor. Ora, a pessoa de fora, a terceira pessoa, ela não vai ter ali um juízo de valoração com base nos sentimentos ou na raiva ou naqueles ânimos ali da discussão, né? Realmente ela vai ter uma visão mais imparcial. Assim é o juiz, por exemplo, ele vai ser imparcial entre as partes. Ora, não importa se essa parte aqui ela realmente está sofrendo com isso. Se ela está errada, se ela não consegue comprovar que está certa, digamos assim, né? Simplificando aqui a linguagem para vocês, então realmente ela vai sofrer as penalidades. Então, basicamente, essa visão que a terceira pessoa ela vai ter. Então, ela vai ter uma visão clara e uma visão imparcial. Ela não vai ter um juízo de valor sobre aquela situação, um juízo pessoal, né, de valor. Realmente, essa pessoa vai ajudar. Mas aí a gente tem ali uma questão muito importante, que é o foco das pessoas. Quando duas pessoas estão discutindo sobre alguma coisa, o foco está na pessoa, na maioria das vezes, tá? Ainda mais quando a gente está falando de uma conversa difícil. Então, essa pessoa está focada nessa pessoa que não entende e vice-versa, né? O contrário é verdadeiro. Na maioria das vezes é assim. Uma terceira pessoa, ela vai tirar o foco das pessoas e vai ter o foco no problema. Então, existem as duas pessoas ali, mas a terceira pessoa que pretende resolver a história da terceira pessoa, digamos assim, contada por ela, essa história ela vai ter uma visão melhor do problema, um foco ali do que está acontecendo e não do que cada pessoa realmente pensa ali, né? O juízo de valor de cada pessoa nem sempre vai ser importante, porque o problema é que precisa ser tratado. Então a terceira pessoa vai ter isso. Então são esses três elementos básicos aí que a terceira pessoa traz. Mas nem sempre é possível ou aconselhável que uma terceira pessoa realmente entre na conversa e passe a tratar o problema. Por que eu estou falando isso? Ora, simples assim. Pense bem, se essa terceira pessoa que for chamada a ver o problema e tentar resolver for uma amiga ou um parente de uma das pessoas. Ora, logicamente o juízo de valor pode estar afetado justamente pela amizade ou pelo grau de parentesco ali. Então, já que nem sempre é possível ou aconselhável, é possível que as duas pessoas tenham aí uma visão como se fosse a terceira pessoa. Sim, isso é possível e aconselhável, inclusive, o livro traz isso. E aí, uma maneira de tentar fazer isso, né, é que cada uma das partes entenda a motivação da outra parte, certo? Então vamos lá, uma maneira de você
ver a situação de fora. Então imagine você, apesar de você ser uma das partes, tente se imaginar de fora, certo? Vendo essa situação, imaginando por que essa pessoa está fazendo isso. Então você vai tentar descobrir ali, ainda que incluindo essa pergunta mesmo de uma forma um pouco mais específica na conversa, o que motiva essa pessoa a pensar dessa forma. Seria o porquê da questão aí, certo? Então, a história da terceira pessoa é muito importante, como nem sempre é possível ter essa terceira pessoa, realmente pense dessa forma, como se você fosse a terceira pessoa, entendendo ali a motivação do outro. E um outro ponto que eu anotei aqui, também é expressar os seus sentimentos, porque aquela questão, cada uma vai ter ali um sentimento, certo? E se você expressa os seus sentimentos, isso pode ajudar, porque aí aquela questão dos sentimentos não está mais escondida, ela já está externa, e aí, conforme ela está externa, o outro pode entender um pouco mais da forma que você está sendo atingido com esse problema. E aí passa a ter digamos assim, um sucesso maior, né? Uma possibilidade de sucesso maior quando você tem essas duas questões aí. Quando você procura entender a motivação da outra pessoa e expressa um pouco dos seus sentimentos. Esses dois pontos podem ajudar sim, já que você não tem uma terceira pessoa para contar a história, certo? Bom, e o último ponto aqui é que realmente você deve pensar dessa forma, porque normalmente a terceira pessoa ou a terceira história, né, que é alguém olhando ali as duas partes, é a que é mais justa ou a que é mais focada mesmo no problema e não em cada uma das pessoas. Então, realmente é a mais importante na grande maioria das vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado e até a próxima!